Olá, vou resolver agora a questão de número 31 do exame de qualificação da UERJ, primeiro exame aí de 2025. Bom, essa questão fala o seguinte: a figura ela ilustra o deslocamento de uma partícula pelo percurso FGHI. Então a gente vê que esse percurso ele tá de rosa. Então ele começa lá no círculo mais externo, né, no F, vai até o G, desce pelo H e termina ali pelo círculo menor. Só que a gente tem só um quarto de círculo aí, tá? Tanto do menor quanto do maior. A questão está muito amarradinha, ela diz exatamente ali, para não ter dúvida sobre a construção. Então, ela fala que o CD vale R, ou seja, o CD é o raio do círculo menor, daquele arco menor, CD vale R. Eu vou escrever aqui em cima e depois eu vou apagar para fazer a questão. Então aqui, ó, o CD vale R, então o CI também vale R, tá? Posso botar esse R aqui. E ele fala que o CE vale 2R. Então o CE é a mesma coisa que o CF, que vale 2R, é o raio do círculo grande. Bom, se até aqui, ó, eu já tenho um R, então daqui até aqui eu tenho o outro R, para dar 2R, tá? Então, o complemento ali entre um círculo e outro, entre as bordas das duas circunferências, é R. Que também pode ser aqui, ó, CHER e HGER. Bom, só um pequeno detalhe, o HG a gente vai precisar para calcular, é uma parte do caminho. Então, o HG a gente já tem, o HG ou GH, ele é R. Faltam só os arcos, os pedaços dos arcos. Mas veja bem, para calcular um pedaço, né, para calcular o comprimento de um arco, a gente geralmente tem uma fórmula, mas a gente geralmente usa uma regra de 3 relacionada aí ao total do comprimento, que é 2πr. A gente, pelo ângulo que a gente tem, a gente faz uma regra de 3. Ou, se for um ângulo divisível de 360, que é o círculo completo, a gente já bota esse fator, né, um quarto, metade, um sexto, um terço, a gente já bota ali na divisão da fórmula do comprimento, tá? Bom, ele fala depois aqui na terceira afirmação que essas retas são perpendiculares no ponto C, ou seja, ele está dizendo exatamente que a gente ali a gente tem um quarto do círculo, tá? Então é um setor de 90 graus, vamos dizer assim, e ele fala que os arcos, né, tanto um quanto o outro, o menor e o maior, eles têm o mesmo centro C, também para não restar dúvida. Bom, aí ele quer o comprimento desse percurso. Como eu falei, o R a gente já tem ali do GH. Vamos fazer o comprimento dos dois círculos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, que eu vou pegar o DCI. Então é esse ângulo central aqui, ó. Vamos dizer que é o primeiro 1/3 do setor de 90 é o DCI. E depois ele fala que o SF, ou seja, podia até falar DCF, que dá no mesmo, o SF vale 60. Como esse 30 já está dentro do arco que ele está falando, então esse complemento aqui é mais 30, tá? Ó, olha onde está o DCF, 60, ali do lado de fora. Tá? Então posso até dizer que esse arco FE aqui, ó, ele vale 60 graus, tá bem? Então a gente tem, na verdade, resumindo, a gente tem o setor de 90 graus dividido em 3 partes iguais, 30, 30, 30. O primeiro é 30, o outro ele fala que é 60, mas o 30 está embutido. E aí, para completar os 90, a gente tem outros 30 aqui, ó, para completar, tá? Vou jogar essas informações ali na questão maiorzinha e vamos trabalhar ali. Vou explicar como é que faz o comprimento do arco. Vou trazer ela para cá, encurtou. Vamos lá. Então, olha só. Voltando aqui com a imagem. Olha aqui, ó. A medida desse ângulo central aqui é 30, tá? Que ele fala. O SF é 60, então a gente complementa ele aqui, ó, com mais 30, tá? Logo, como ele fala que os segmentos são perpendiculares, ou seja, fazem 90 graus, ele marca aquele 90 graus ali no lado esquerdo no C, então aqui também é 30. Como eu tinha falado antes, são 3 setores de 30. Bom, então, o que a gente tem que perceber? Eu vou usar uma cor aqui. Esse arco FG, o arco no círculo maior, de raio 2R, vou jogar os raios aqui também, ó. Então, isso aqui vale R, tá? Isso aqui também vale R, vamos dizer até aqui, e aqui também vale R. Então, olha só, vou fazer um R para cá e outro R para cá também, pronto, vamos poluir isso aí de R. Então, o raio do círculo maior, mais externo, é 2R, e o do menor é R. Então, assim, aquele FG que eu botei lá em cima, aquele arco maior lá em cima, ele é um arco de um círculo
de raio 2R e ângulo central 30 graus, tá? É uma fatia de 30 graus de um círculo de raio 2R. E o menorzinho, que eu vou pintar ele aqui, vamos dizer assim, de azul, ó, esse aqui, ó, o HI, ele é um arco de um círculo de raio R de ângulo 60 graus. Então a gente somaria o arco mais externo de 30, no raio 2R, com o menor, e com esse Rzinho aí na ponta, que é o GH, tá? Que é a metade do raio da circunferência grande. Bom, para dar essa explicação, ficar bem entendido, o gabarito que eu falei mais que comentado, eu vou pegar um círculo aqui, vamos lá, vou fazer aqui do lado. Bom, aqui eu vou falar do círculo maior, tá? E aqui eu vou falar do círculo menor. Vamos dizer assim, circunferência maior, circunferência menor. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer, eu vou falar primeiro da maior, tá? Vou falar primeiro aquela que está lá em cima. Que a gente tem o CF, tá aqui, e o CG tá aqui, tá? Deixa eu colocar os valores aqui, vamos dizer, aqui é o C, aqui é o F, e aqui é o G, tá? Esse ângulo central aqui, ele mede 30 graus, tá? O arco que a gente quer, vou dar uma pintada aqui de vermelho, é a medida desse arco aqui, ó. Deixa eu pegar a questão e jogar ela pra lá. Questão, lá pro outro lado. Então eu quero esse arco GFG aqui. Bom, quanto que ele vale? Bom, o círculo grande completo, o comprimento dele é 2πr. A gente sabe aqui, né? 2πr é a fórmula do comprimento do círculo grande. Como eu tenho um arco de 30 graus, e 30 graus equivale a 1/12 do círculo, eu posso pegar o 2πr e dividir por 12, tá? Sem precisar fazer a regra de 3, ou sem precisar fazer, usar a fórmula do arco. Então, deixa eu só um pouquinho aqui para baixo, depois eu volto para pegar a figura, caso precise. Então, olha só, o comprimento do círculo é 2πr. Portanto, esse R grande, tá? Que é um R geral. No caso do círculo grande, esse Rzão, ele vale 2Rzinho, tá? Então, o comprimento do círculo grande é 2π vezes 2R. Então, vou fazer o seguinte também, deixa eu dar um nome, né? Vou chamar o arco maior, ali mais externo, vou chamar ele de X, pode ser qualquer valor, chamar ele de X. E o outro eu chamo de Y, pra gente fazer a soma, tá? Então, quanto vale esse arco GFX? Eu trouxe ele pra cá, ó. Quanto vale esse arco GFX? Ele vale uma fatia de 1/12 do círculo completo. Então, vou continuar ali embaixo. Vamos lá. O comprimento do círculo é 2πr, como sabemos, aqui é a fórmula, tá? Então, vou puxar o X aqui, ó. O X, ele vai ser o comprimento do círculo grande, 2 vezes o π, vezes o raio do círculo grande, que é 2Rzinho, dividido por 12. De novo, porque 12, observação, 360 dividido por 30 é igual a 12. Ou seja, eu consigo dividir um círculo em 12 setores de 30 graus. E eu tenho só um ali, né? Então, isso valia tanto para a área, mas a área seria, a proporção ali seria o πr quadrado, mas a gente está falando do arco, então a gente está falando do 2πr, tá? Vamos fazer cortes, né? Então vamos cortar o 2 e o 2 que dá 4, que dão 4 com o 12 lá de baixo, então isso aqui vai dar 3. Então a gente conclui que esse xzinho, que é o arco maior, ele vale πr sobre 3. Então o primeiro arco lá de cima, que é o FG, a gente já tem. A gente vai descer pelo R, mas vamos agora ver o arco HI. O arco HI, eu vou fazer nesse círculo que eu botei aqui embaixo. Então vamos dizer que eu vou pegar ele aqui, ó. Vamos dizer que aqui é o I, tá? E vamos dizer que aqui é o H. Ficou muito centralizado, mas isso aí é o de menos. Vamos dizer que aqui é o centro C, tá? Aqui seria o I representado, e aqui seria ali embaixo o H, tá? Pra gente ilustrar bem o que eu tô pegando. E esse ângulo HCI, ele pega 2,30 ali. Então ele vale 60. A proporção aqui já é um pouquinho diferente. Então, ó, eu quero pegar o valor desse arco HI, vou chamar esse arco HI de Y, pode ser qualquer coisa, só para ilustrar aí que ele é diferente. E ele vale quanto? Ele vale, esse arco que eu tô chamando de Y, ele vale 1/6 do comprimento dessa circunferência de raio R. Tá? Lá em cima vale 2R e a de baixo vale R. Por que 1/6? Então, assim como eu fiz 360 dividido por 30, 360 dividido por 60 dá 6. Tá? Então, da mesma maneira que eu dividi ali para achar o 12, por que eu divido por 12? Eu divido por 6 porque eu consigo colocar 6 fatias dessa do total. Então vamos lá, vamos fazer aqui, vai ficar assim, segunda parte, que eu estou chamando de, vou fechar aqui, ó, vou chamar ele de Y. Então meu Y vai ser o comprimento todo da circunferência menor, aí essa é 2πr mesmo, 2πrzinho, dividido por 6, porque é um setor de 60, é um sexto do círculo. Cortando o 2 com 6, aqui embaixo vai dar 3, tá? A gente tem outro PR3. É uma coincidência, mas os dois arcos, tanto lá de cima quanto aqui de baixo, eles têm a mesma medida, tá? Não sei se isso é muito visível para todo mundo, mas eles estão em círculos diferentes, eles têm formatos diferentes, inclusive. Mas se eu esticasse os dois, tanto o FG como o HI, numa linha reta, eles teriam a mesma medida. Bom, acabou a questão. A resposta final vai ser a soma desses valores, tá? Então, a resposta vai ser esse aqui de cima, o X, PR3, mais o R, que é aquele que desce lá no meio, que a gente já tinha visto no início, aquele que está bem ali na vertical, mais aqui o setor, o arco do setor menor, PR3 também. Bom, PR3 com PR3 dá 2π R3 mais o Rzinho, eles não se misturam. A resposta lá da questão, vou descer ela aqui, ela não está no MLC, tá? Então ela está separadinha, as duas, tá? Então, aí, abrindo a questão aqui, ó, aí de novo, não tem informação aqui na tela, ó, abrindo ela aqui, olha lá, 2π R3 mais R, gabarito da questão, letra A, tá bem? Então, uma questão bem legal aí de geometria plana, gabarito, letra A, questão dos setores.